O filho do milionário humilhou cruelmente a garçonete na frente de todos. 1 minuto depois, caiu de joelhos com o que seu pai fez. Julieta enxugou o suor da testa com as costas da mão, empurrando uma mecha de cabelo que teimava em cair sobre o rosto. O sol começava a se pôr sobre a pequena cidade nas montanhas, tingindo as ruas de paralelepípedos com uma luz dourada e suave. Lá dentro, no restaurante O Sabor da Serra, o clima era completamente diferente. O burburinho das conversas elegantes, o tilintar de copos de cristal e o som suave da música ao fundo enchiam o salão, criando uma atmosfera que misturava sofisticação e agitação. Julieta se movia de mesa em mesa com agilidade, equilibrando uma bandeja cheia de pratos. Ela trabalhava no restaurante desde que se lembrava, correndo para lá e para cá, sempre tentando se manter um passo à frente do cansaço e dos comentários ríspidos de clientes exigentes. As longas jornadas de trabalho deixavam marcas de exaustão em seus olhos, mas havia uma força silenciosa ali, algo que a impulsionava a continuar. Não era apenas por ela. Seu irmão mais novo, Lucas, dependia dela. Desde que perderam a mãe e o pai os abandonou, Julieta havia assumido todas as responsabilidades, sem nunca reclamar. Seu Sabor da Serra não era apenas um restaurante qualquer. Era conhecido pela decoração elegante, pela alta gastronomia e, acima de tudo, pelos clientes influentes que atraía. Empresários, políticos e figuras importantes da sociedade frequentavam o local, em busca de uma experiência refinada em meio à tranquilidade das montanhas. Para Julieta, no entanto, o restaurante era um campo de batalha, um lugar onde ela precisava lutar todos os dias para garantir seu sustento. Enquanto servia uma tigela de sopa fumegante para um casal de idosos, ela notou um grupo novo entrando no restaurante. Um rapaz jovem, vestindo um terno elegante e ajustado, entrou acompanhado de 2 amigos igualmente bem vestidos, rindo alto como se o restaurante fosse uma extensão de sua própria casa. Julieta percebeu imediatamente que eles não eram dali. O cabelo bem penteado, os relógios caros e o jeito de observar o ambiente como se procurassem um palco para se exibir, os denunciavam. Assim que eles se acomodaram perto de uma das janelas, o Sr. Almeida, dono do restaurante, fez um leve gesto com a cabeça para Julieta. Ela entendeu na hora. Era sua responsabilidade atendê-los. Respirando fundo, ela ajeitou o avental e caminhou até a mesa, colocando seu melhor sorriso profissional. "Boa noite, senhores. O que posso trazer para vocês?" perguntou Julieta, mantendo a voz firme e amigável. O rapaz que liderava o grupo levantou o olhar para ela com um sorriso que mais parecia um esgar. "Vamos começar com uma garrafa do seu melhor vinho", disse ele, arrastando as palavras como se estivesse saboreando cada sílaba. "E seja rápida." "Tá bom, querida." Julieta sentiu uma pontada familiar, mas se controlou. Ela já havia atendido clientes assim antes, pessoas que a tratavam como se fosse invisível ou, pior, inferior. Com um aceno educado, ela se afastou e foi até o bar, repetindo para si mesma que era só mais um turno, só mais uma noite. Enquanto a noite avançava, o restaurante ficava cada vez mais cheio, e Julieta mal tinha tempo para respirar. O grupo perto da janela continuava a pedir prato após prato, e, de longe, ela podia ver que, conforme bebiam mais, ficavam mais barulhentos e arrogantes. Ela mantinha a cabeça baixa, focada em fazer seu trabalho da melhor forma possível, torcendo para que eles decidissem ir embora logo. Foi então que aconteceu. Enquanto limpava uma mesa próxima, Julieta ouviu o rapaz levantar a voz. "Ei, você aí!" chamou ele, estalando os dedos para ela como se chamasse um cachorro. "Isso, a você! A garçonete!" Julieta respirou fundo antes de se aproximar da mesa. "Pois não, senhor? Posso ajudar em alguma coisa?" O rapaz se recostou na cadeira, um sorriso preguiçoso se espalhando pelo rosto. "Na verdade, sim. Você pode me explicar por que acha que é aceitável servir essa porcaria?" Ele empurrou o prato na direção dela, fazendo os talheres tilintarem. Seus amigos riram, claramente se divertindo com a cena.
Julieta olhou para o prato. O bife estava quase completamente comido, restando apenas alguns pedaços. Ela sabia como esse jogo funcionava. Ele não estava realmente reclamando da comida, mas sim testando o quanto poderia provocá-la. Sinto muito que não tenha gostado do prato, senhor. Posso trazer algo diferente? Não, respondeu ele, com um tom de voz carregado de sarcasmo. O que eu quero saber é como uma pessoa como você acabou trabalhando aqui. Contrataram por pena? Quero dizer, olha para você. As palavras bateram nela como um tapa. Julieta sentiu o rosto esquentar, mas conseguiu manter a expressão neutra. Ela sabia que qualquer reação só daria mais motivos para ele continuar. Ao redor, os outros clientes começaram a olhar, alguns cochichando, outros apenas observando, sem saber como reagir. Estou apenas fazendo o meu trabalho, senhor, respondeu, quase num sussurro. O rapaz riu, um som cruel que ecoou pelo restaurante, agora silencioso. E fazendo mal, pelo visto? Ele olhou para os amigos, que explodiram em gargalhadas. Sério, quem contrata alguém como ela para servir num lugar desses? Ela devia estar... Chega! A voz cortou o ar como uma lâmina, firme e autoritária. Julieta se virou, junto com todos os outros, para ver um homem mais velho parado na entrada. Ele era alto e tinha uma presença que exigia respeito, mesmo dos clientes mais exigentes. Seus olhos, escuros e penetrantes, estavam fixos no rapaz. Pai? Gaguejou o jovem, sua confiança desmoronando de repente. O que você está fazendo aqui? O homem, Heitor Valença, deu alguns passos em direção à mesa, sem desviar o olhar do filho. Vim jantar tranquilo, mas acabei assistindo a uma cena patética de arrogância e falta de respeito, disse, com uma calma que escondia uma fúria contida. Levanta! O rapaz hesitou, mas acabou obedecendo, se levantando lentamente. O restaurante estava tão silencioso que Julieta conseguia ouvir as batidas do próprio coração. Ela não fazia ideia de quem era aquele homem, mas a maneira como ele falava deixava claro que não era alguém a ser desafiado. Heitor se aproximou da mesa e seus olhos encontraram os de Julieta por um breve momento. Havia algo ali. Talvez compreensão, talvez empatia. Mas logo ele desviou o olhar. Peço desculpas pelo comportamento do meu filho, disse, se dirigindo diretamente a ela. Você não merece ser tratada assim. Julieta ficou sem palavras. Nunca ninguém havia se levantado para defendê-la daquela maneira, muito menos alguém com a presença que Heitor tinha. Obrigada, senhor, murmurou, sentindo a voz tremer um pouco. Heitor se virou para o filho, o rosto endurecendo. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Por agora, quero que você saia daqui. Mas pai, Saia, Caio. A voz dele era firme, sem espaço para discussão. Sem mais argumentos, Caio pegou o paletó, jogou algumas notas sobre a mesa e saiu do restaurante, seguido pelos amigos, agora silenciosos e sem graça. Heitor observou eles saírem e depois voltou-se para Julieta. Vou garantir que isso nunca mais aconteça. Julieta tentou absorver o que havia acabado de acontecer. As palavras de Heitor ainda ecoavam em sua mente enquanto ela assistia Caio e seus amigos saírem do restaurante, sem a mesma arrogância com que haviam chegado. A presença de Heitor parecia ter puxado o freio naquela situação caótica e, de repente, ela se sentiu um pouco mais segura. Mas a confusão ainda pairava no ar, misturada com um toque de curiosidade e medo do que aquilo poderia significar. Heitor continuou de pé por um momento, seus olhos escuros vasculhando o ambiente. Ele sabia que havia chamado a atenção de todos e parecia querer transmitir uma mensagem clara. Aquele tipo de comportamento não seria tolerado, nem mesmo se viesse de seu próprio filho. Finalmente, ele se voltou para Julieta novamente, e seu olhar era mais suave agora, como se tentasse passar algum tipo de conforto. Qual é o seu nome? Perguntou ele, com uma voz que soava mais tranquila e acolhedora. Julieta, senhor, respondeu ela, um pouco hesitante. Não estava acostumada a ter conversas tão diretas com os clientes, muito menos aqueles que exalavam tanta autoridade. Heitor assentiu, como se guardasse o nome para si, e em seguida olhou ao redor,
observando o silêncio que havia se instalado no restaurante após o incidente. Ele sabia que todos estavam esperando o próximo movimento. Julieta, agradeço por ter lidado com a situação de forma tão profissional. Me desculpe pelo comportamento do meu filho. Vou resolver isso pessoalmente. Ele fez uma pequena pausa, como se ponderasse o que dizer a seguir. E se houver alguma coisa que você precise, por favor, me avise. Julieta só conseguiu acenar, um tanto atordoada com a conversa. Antes que pudesse responder, Heitor se afastou em direção ao Sr. Almeida, que observava tudo de longe, tentando manter um semblante neutro. Heitor conversou com ele por alguns minutos, num tom baixo, mas parecia sério. Julieta observou a cena sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas não teve tempo para se perder em especulações. As mesas ainda precisavam ser atendidas e, após o tumulto, as coisas começaram a voltar ao normal. Mais tarde, quando o restaurante já estava mais calmo, o Sr. Almeida se aproximou de Julieta. Ele era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e sempre com um ar severo, mas naquela noite parecia estar especialmente cauteloso. Julieta, eu queria falar com você sobre o que aconteceu hoje, começou ele, cruzando os braços. Sei que não deve ter sido fácil, e você lidou com a situação de forma admirável. Mas é bom você saber que aquele homem que defendeu você, ele é Heitor Valença. Julieta franziu o senho. O nome soava vagamente familiar, mas ela não conseguia associá-lo a nada em específico. Heitor Valença? Sim, ele é um dos empresários mais influentes da região, proprietário de várias empresas, negócios diversos. Almeida hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras certas. E pai do rapaz que tentou te humilhar. Isso pegou Julieta de surpresa. O homem que havia defendido ela com tanta firmeza era, na verdade, o pai do próprio agressor. Tudo parecia mais complicado do que ela havia imaginado. Eu não sabia. Ninguém sabia que ele estaria aqui hoje, Julieta. Ele normalmente não frequenta o restaurante pessoalmente, mas parece que escolheu uma boa noite para vir. Almeida parecia aliviado por ter escapado de uma situação ainda pior. Só quero que saiba que, se precisar de qualquer coisa, pode falar comigo. E talvez seja uma boa ideia esquecer o que aconteceu. Julieta assentiu, ainda tentando processar tudo aquilo. Era difícil esquecer o olhar de Caio quando foi confrontado pelo pai. Uma mistura de surpresa e medo, como se ele tivesse percebido que havia ultrapassado um limite que não poderia mais ignorar. O turno de Julieta finalmente chegou ao fim, e ela se sentiu mais cansada do que o normal. Caminhou até o vestiário para trocar de roupa, desejando que o incidente daquela noite não tivesse um impacto duradouro em seu trabalho. Mas, no fundo, sabia que algo havia mudado. E tinha um pressentimento de que isso ainda iria afetá-la de formas que ela não podia prever. Enquanto isso, do lado de fora do restaurante, Caio estava sentado no banco traseiro de seu carro, de braços cruzados e com uma expressão de frustração. Ele ainda não conseguia acreditar que seu pai o havia confrontado daquela forma, em público e na frente de seus amigos. A humilhação ainda ardia em sua pele. Ele sempre havia tido tudo o que queria, sem precisar pedir. Mas agora, tudo parecia estar em risco, e ele não sabia exatamente como lidar com isso. Cara, foi ridículo o que ele fez contigo, disse um dos amigos, tentando aliviar a tensão. Você é o filho dele? Por que ele faria isso? Caio não respondeu. Estava irritado demais para dar uma explicação, e uma parte dele sabia que havia ido longe demais. Mas admitir isso era difícil demais. Enquanto o carro arrancava, ele olhou pela janela, tentando reprimir o misto de raiva e vergonha que sentia. Era como se toda a sua vida de privilégios estivesse sendo desafiada de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. Mas, em outro ponto da cidade, Heitor também estava longe de relaxar. Sentado em seu escritório, ele ponderava sobre a cena que havia presenciado no restaurante. Não era apenas o comportamento de Caio que o incomodava, mas o que isso representava. A arrogância, a indiferença,
a forma como ele parecia achar que estava acima dos outros, tudo isso era um reflexo de algo maior. E para Heitor, aquilo era inaceitável. Ele passou a mão pelo rosto, tentando clarear os pensamentos. Sabia que precisava fazer algo a respeito e rapidamente. Caio precisava aprender uma lição, mas não era o tipo de lição que poderia ser ensinada com sermões. Algo mais drástico teria que ser feito. E, enquanto ponderava suas opções, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Era uma ideia arriscada, mas talvez fosse a única forma de fazer Caio entender. Ele não sabia exatamente como Julieta se encaixaria nisso tudo, mas, de alguma forma, sentia que ela também tinha um papel a desempenhar. Afinal, havia algo na maneira como ela manteve a dignidade, mesmo diante de tanta humilhação, que havia tocado Heitor profundamente. E ele não poderia ignorar isso. Na manhã seguinte, Julieta acordou sentindo o peso das últimas horas. Mas como fazia todos os dias, levantou-se cedo, preparou o café para Lucas e o ajudou a se arrumar para a escola. O sorriso tímido do irmão era o que a fazia continuar, dia após dia, mesmo quando as coisas pareciam difíceis demais. Após deixar Lucas na escola, ela seguiu para mais um dia de trabalho, esperando que a noite anterior não trouxesse mais complicações. Assim que chegou ao restaurante, o Sr. Almeida a chamou para conversar. Julieta hesitou antes de entrar no pequeno escritório do gerente, temendo que algo estivesse errado. Julieta, preciso que você esteja aqui hoje à tarde para uma reunião. Uma reunião? Ela perguntou, confusa. Não era comum que o Sr. Almeida fizesse reuniões com os funcionários, especialmente em plena tarde. Sim, o Sr. Valença quer conversar com você. Ele parou, observando a reação dela. Parece que ele tem uma proposta. Julieta sentiu o coração disparar. Uma proposta? Do pai de Caio? Aquilo não fazia sentido. E, no entanto, uma parte dela estava curiosa para saber o que ele tinha a dizer. Ela apenas assentiu, aceitando a ideia de que, talvez, a noite anterior fosse só o começo de algo muito maior do que ela havia imaginado. Ela só não fazia ideia de como aquilo mudaria sua vida para sempre. A tarde chegou, e Julieta não conseguia afastar o nervosismo que sentia. Ela ainda estava processando o que o Sr. Almeida havia dito pela manhã. Uma reunião com o Sr. Valença? Ela sabia que ele era um homem poderoso, mas não conseguia entender por que ele queria falar com ela. Parte de si esperava que fosse uma espécie de agradecimento pela forma como lidou com o filho dele, mas o medo de que algo pior estivesse por vir deixava seu estômago embrulhado. Quando o horário marcado para a reunião chegou, Julieta seguiu para o escritório no segundo andar do restaurante, onde o Sr. Valença a aguardava. Ela entrou na pequena sala, ainda com o avental de trabalho, e viu Heitor sentado atrás de uma mesa imponente, observando-a com um olhar pensativo. Ele se levantou ao vê-la entrar, esboçando um sorriso que ela não esperava. "Boa tarde, Julieta", disse ele, indicando para que ela se sentasse. "Obrigado por vir." "Boa tarde, senhor", ela respondeu, um pouco hesitante. "É um prazer, mas não entendi muito bem o motivo da reunião." Heitor assentiu e se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa. "Eu entendo que essa situação toda deve ter sido bastante desconfortável para você, especialmente ontem à noite. Eu mesmo fiquei constrangido. É por isso que queria conversar diretamente com você." Julieta esperou, atenta às palavras dele. Ele parecia estar escolhendo o que dizer com cuidado, como se cada frase tivesse um peso especial. "Sobre o comportamento de meu filho", continuou Heitor. "Eu não vou tolerar atitudes como aquela. Caio precisa aprender uma lição, e eu decidi que é hora de agir de forma mais firme." Ela se surpreendeu com a franqueza dele. Não esperava que Heitor fosse tão direto ao falar do próprio filho. "Entendo, senhor. Mas, sinceramente, eu não sei como eu posso ajudar", disse Julieta, ainda sem entender qual seria seu papel naquela história. "Não é uma questão de você ajudar", respondeu Heitor, sorrindo levemente. "Na verdade,
Quero fazer uma proposta a você. Eu vi algo em você ontem à noite. Vi uma jovem que, mesmo sob pressão e humilhação, manteve a dignidade e o respeito. Isso é algo que muita gente perde com o tempo, especialmente quem não precisa lutar tanto para conquistar o que tem. E eu acredito que você merece uma oportunidade melhor na vida. Julieta sentiu o coração acelerar. Ela não esperava um elogio tão direto de alguém como Heitor, e por um momento não soube o que responder. Obrigada, senhor, mas eu... Começou, mas ele a interrompeu. Vou ser direto. Quero oferecer a você um emprego na minha empresa. Um cargo de assistente em um dos nossos escritórios. Sei que pode parecer repentino, mas é uma chance para que você cresça e desenvolva habilidades que não teria aqui. E também será uma maneira de mostrar para o Caio que existem consequências para suas atitudes. Julieta ficou sem palavras por alguns segundos. Ela havia imaginado muitas coisas que poderiam sair daquela reunião, mas uma proposta de emprego não estava entre elas. O senhor está falando sério? Perguntou, ainda incrédula. Absolutamente sério, confirmou Heitor, seu olhar firme. Claro, isso não é um favor. É uma oferta baseada no que vi em você. Eu acredito que você tem potencial para crescer e quero te dar essa oportunidade. Mas, acima de tudo, quero que meu filho aprenda o que é ter dignidade, trabalho duro e respeito. E acredito que sua presença lá será uma parte importante disso. A cabeça de Julieta girava com as possibilidades. Uma oportunidade na empresa de Heitor Valença significava não apenas um emprego melhor, mas um futuro para ela e seu irmão. Poderia pagar uma escola melhor para Lucas e talvez até pensar em uma faculdade. Mas ao mesmo tempo, ela sabia que aquilo vinha com um custo. Ela seria usada, de certa forma, para ensinar uma lição a Caio. E não sabia se estava pronta para entrar nesse tipo de situação. Eu preciso pensar sobre isso, senhor, disse ela, finalmente. É uma oportunidade incrível, mas também é inesperado. Claro, entendo perfeitamente, disse Heitor, levantando-se da cadeira e caminhando até a janela. Mas não demore muito. Precisamos começar a agir rapidamente, e sei que esta é uma chance de ouro para você. Pense no que isso pode significar para o seu futuro e para o de seu irmão. Ele se virou para encará-la mais uma vez, e havia um toque de sinceridade em seu olhar. Sei que pode parecer que estou apenas usando essa situação para punir Caio, mas a verdade é que quero fazer mais do que isso. Quero dar a você uma oportunidade real, algo que acredito que você merece. Julieta assentiu e se levantou, percebendo que a reunião estava chegando ao fim. Obrigada, senhor Valença. Eu vou pensar sobre sua proposta e dou uma resposta o quanto antes. Quando Julieta saiu do escritório, sua cabeça estava uma confusão de pensamentos. As palavras de Heitor ecoavam repetidamente. Uma oportunidade real, algo que ela merecia. Ela nunca tinha pensado em si mesma nesses termos. Sempre achou que apenas precisava sobreviver, garantir que Lucas tivesse o básico e não se deixar abalar pelos desafios do dia a dia. Mas agora havia uma chance de mudar tudo, e isso a assustava tanto quanto a animava. Enquanto ela voltava para casa naquela noite, a cidade parecia diferente. Cada esquina, cada ruela que ela conhecia tão bem, parecia um pouco menos sufocante, como se houvesse uma possibilidade de que, pela primeira vez em muito tempo, o futuro pudesse ser mais do que apenas trabalho duro e sacrifícios. Mas ainda assim, a dúvida persistia. Aceitar significaria entrar na vida de Caio de uma maneira inesperada e potencialmente tumultuada, e ela não sabia se estava preparada para lidar com isso. Na casa dos Valença, o clima era pesado. Caio estava sentado na sala de estar, ainda tentando processar os eventos da noite anterior. Ele havia passado o dia inteiro evitando o pai, mas sabia que o confronto era inevitável. Quando Heitor entrou na sala, Caio sentiu um frio na espinha. Ele nunca havia visto seu pai tão sério, tão determinado. Era como se uma linha invisível tivesse sido cruzada, e agora não havia mais volta. Precisamos conversar, disse Heitor, sem rodeios, sentando-se na poltrona oposta. O que aconteceu ontem foi inaceitável, Caio. Você me envergonhou,
Não apenas como seu pai, mas como ser humano, e isso precisa parar agora. Caio tentou se justificar, mas a voz de Heitor o interrompeu com firmeza. Eu não quero ouvir desculpas. Você teve tudo o que poderia desejar: educação, conforto, oportunidades. Mas, claramente, isso não te ensinou a ser uma pessoa decente. Então, eu vou ensinar de outro jeito. Você vai passar um tempo trabalhando, sem os privilégios que sempre teve. Vai entender o que é ter que lutar por cada conquista. E, durante esse período, espero que aprenda o que significa respeito. Caio piscou, surpreso. Você não pode fazer isso. Começou, mas Heitor o interrompeu novamente. Posso e vou. E para começar, você vai ter um novo colega de trabalho, alguém que pode te ensinar mais sobre dignidade do que todos esses anos de luxos te ensinaram. Heitor fez uma pausa, observando a reação do filho. Julieta vai começar a trabalhar na nossa empresa, e espero que você a trate com o respeito que qualquer ser humano merece. Isso não é uma negociação, Caio, é uma decisão. Caio ficou em silêncio, um misto de raiva e humilhação estampado em seu rosto. Ele sabia que discutir não adiantaria. Seu pai havia tomado uma decisão e, pela expressão que tinha, nada faria com que mudasse de ideia. Ele engoliu em seco, sentindo o peso das palavras. Ele nunca tinha sentido a vida como algo que precisasse ser merecido. E agora, pela primeira vez, o mundo parecia desabar ao seu redor. Naquela noite, Julieta pensou longamente sobre a proposta de Heitor. Tudo parecia surreal, como se estivesse vivendo a história de outra pessoa. Mas finalmente decidiu que não podia deixar a oportunidade escapar. No dia seguinte, com o coração acelerado, ela ligou para o Sr. Almeida e pediu que ele transmitisse sua resposta ao Sr. Valença. Ela aceitaria o emprego, aceitaria a mudança, a chance de construir um futuro melhor para si e para Lucas. E, mesmo sem saber o que esperava por ela no novo ambiente, estava pronta para enfrentar o que viesse. Afinal, a vida nunca havia sido fácil para ela, e aquilo seria apenas mais um desafio a superar. Mal sabia ela que essa decisão iria transformá-la de uma forma que nunca poderia imaginar. A notícia se espalhou rapidamente na casa dos Valença, e Caio ainda estava tentando aceitar o que havia acontecido. A ideia de perder todos os privilégios que tinha desde que nasceu parecia absurda, e ele ainda não conseguia entender como seu pai poderia tomar uma decisão tão drástica. Para Caio, aquilo era um ataque pessoal, uma humilhação pública que ele nunca esperaria vir de sua própria família. Na manhã seguinte, ele foi chamado para uma reunião no escritório de Heitor. Ao entrar na sala, viu seu pai sentado calmamente atrás da mesa, lendo alguns papéis. Assim que Caio se sentou, Heitor levantou o olhar e fechou a pasta que estava segurando, como se estivesse se preparando para um anúncio importante. Bom dia, Caio, disse Heitor, sem rodeios. Espero que você tenha usado o tempo para pensar sobre o que aconteceu. Hoje vamos começar a colocar nosso plano em prática. Caio ergueu as sobrancelhas, incrédulo. Pai, você realmente acha que me obrigar a trabalhar e viver como um... Ele hesitou, quase como se tivesse medo de pronunciar a palavra. Como um funcionário comum vai mudar alguma coisa? Heitor manteve o olhar firme. Sim, eu acredito. E acredite, Caio, você vai aprender mais nos próximos meses do que aprendeu nos últimos anos. Você vai começar a trabalhar em uma posição de nível básico em uma das nossas empresas, e não haverá tratamento especial. Você vai ganhar um salário, cumprir horário, seguir ordens e respeitar seus colegas de trabalho. E eu quero deixar uma coisa bem clara. Você não terá acesso ao seu dinheiro ou cartões. Vamos ver como você se sai vivendo como qualquer outro jovem adulto. Caio abriu a boca para protestar, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Heitor continuou. Você acha que isso é injusto? Eu acho injusto que alguém que teve tantas oportunidades seja incapaz de tratar as pessoas com o mínimo de respeito. Estou fazendo isso porque acredito que você ainda pode mudar, Caio. Mas essa é a última chance. Se você não aprender a lidar com a realidade, não tenho mais nada a oferecer.
Caio se remexeu na cadeira, sentindo a raiva e a frustração borbulharem dentro dele. Ele não queria aceitar aquela situação, mas também sabia que discutir seria inútil. Seu pai era um homem de poucas palavras, e quando tomava uma decisão, era quase impossível fazer com que mudasse de ideia. "E quando começo?" ele perguntou, tentando manter o tom de voz controlado, mesmo que cada palavra fosse dita com um tom amargo. "Amanhã de manhã. Você vai se apresentar no escritório da filial, e Julieta estará lá para orientar você e mostrar o básico do trabalho." Heitor fez uma pausa, observando a reação do filho. "Quero que você a trate com respeito. Ela aceitou esta posição porque merece a oportunidade e porque tem muito a ensinar." A menção de Julieta fez com que Caio se encolhesse na cadeira. A última coisa que ele queria era ter que encarar a garota que havia humilhado no restaurante. Ainda mais depois de saber que seu pai tinha planos para que ela estivesse envolvida em sua reeducação. Ele estava sendo forçado a trabalhar ao lado de alguém que, em sua mente, era parte do motivo de toda aquela confusão. Mas Caio percebeu que não tinha escolha, então se limitou a dar um aceno curto e saiu da sala. Enquanto isso, Julieta também estava se preparando para um novo começo. Assim que aceitou a proposta de Heitor, o Sr. Almeida explicou que ela começaria em uma das filiais do Grupo Valença e que deveria estar lá no dia seguinte para um treinamento inicial. O Sr. Valença parecia ter planejado tudo com precisão, e Julieta não conseguia deixar de sentir uma mistura de ansiedade e excitação. Aquilo era uma chance de mudar sua vida e de finalmente sair da rotina desgastante de garçonete. Naquela manhã, ela vestiu a melhor roupa que tinha, uma blusa simples e calça social, e se arrumou para o primeiro dia no novo trabalho. Quando chegou à empresa, sentiu um frio na barriga ao ver o prédio imponente. Era muito diferente do restaurante aconchegante onde trabalhava. As pessoas andavam com pressa, todas pareciam saber exatamente para onde estavam indo e o que estavam fazendo. Julieta se sentiu pequena naquele ambiente, mas tentou manter a cabeça erguida. Ela sabia que, para agarrar aquela oportunidade, precisaria mostrar confiança e disposição. Assim que entrou no escritório, uma recepcionista a acompanhou até uma pequena sala de reunião onde deveria esperar por Caio e pelo supervisor que os orientaria. Julieta não sabia exatamente o que esperar, mas tinha plena consciência de que encontraria Caio novamente, e isso a deixava inquieta. Ela sabia o quanto ele havia se sentido humilhado pela atitude do pai e imaginava que não seria fácil lidar com ele. Alguns minutos depois, a porta da sala se abriu e Caio entrou. Ele estava visivelmente desconfortável, como se estivesse prestes a enfrentar uma sentença. Assim que seus olhos se encontraram, ele desviou o olhar rapidamente, como se evitasse encará-la por mais tempo do que o necessário. Julieta tentou sorrir de forma educada, mas Caio apenas deu um aceno discreto e se sentou em silêncio. "Olá, Caio", disse ela, tentando quebrar o gelo. "Acho que vamos trabalhar juntos por um tempo, não é?" Ele apenas assentiu, sem muita vontade de conversar. O silêncio que se seguiu foi tenso, e Julieta percebeu que aquele não seria um começo fácil. Mas, antes que ela pudesse pensar em algo para dizer, o supervisor entrou na sala e começou a explicar suas funções básicas. Eles trabalhariam juntos em um projeto de logística, aprendendo a rotina de operações, organização de documentos e atendimento ao cliente. Era um trabalho simples, mas para Caio, acostumado a um estilo de vida luxuoso, era como ser jogado em um mundo completamente diferente. O treinamento começou logo em seguida, e a manhã passou num borrão de instruções, anotações e tarefas práticas. Julieta se esforçava para absorver tudo, enquanto Caio parecia fazer o mínimo possível para evitar qualquer tipo de esforço. Toda vez que o supervisor lhes dava uma nova tarefa, Caio olhava para Julieta como se estivesse se segurando para não fazer algum comentário ácido, mas ela apenas ignorava, focada em aprender o máximo possível. A tensão entre eles crescia a cada momento. Julieta queria fazer um bom trabalho, mostrar que estava ali por mérito, mas sabia que Caio não via a situação da mesma forma. Para ele, aquilo parecia uma punição humilhante, e ela era apenas um lembrete constante do que havia acontecido.
E, por mais que Julieta tentasse se concentrar, não conseguia deixar de pensar que, de certa forma, estava envolvida na lição que Heitor queria ensinar ao filho. Ao fim do primeiro dia, Julieta sentiu-se exausta, mas orgulhosa por ter sobrevivido à experiência. Ela havia aprendido muito e estava determinada a continuar dando o seu melhor. Mas para Caio, o dia não havia sido nada além de um tormento. Ele saiu do escritório com uma expressão amarga e, assim que se afastaram do prédio, ele não conseguiu se conter mais. "Isso é ridículo", murmurou ele, enquanto caminhavam em direção ao estacionamento. "Meu pai acha que vai me ensinar uma lição, forçando-me a viver essa vida? E você acha que está ajudando ele, aceitando esse emprego?" Julieta parou e virou-se para ele, surpresa com o tom direto. "Eu aceitei esse emprego porque é uma oportunidade para mim. Não tenho nada a ver com as decisões que seu pai tomou, Caio. Você pode achar isso tudo ridículo, mas para mim é uma chance de mudar minha vida, e eu vou fazer o meu melhor. Se você está incomodado, não é problema meu." Caio ficou em silêncio, encarando-a como se não soubesse como responder. Ele não esperava que Julieta fosse tão direta e, por um momento, quase admirou a coragem dela de falar daquele jeito. Mas logo sua expressão voltou ao desprezo habitual, e ele se virou para ir embora, sem dizer mais nada. Naquela noite, Heitor revisava alguns relatórios em seu escritório, quando recebeu uma mensagem do supervisor informando sobre o primeiro dia de Caio e Julieta. Ele leu a mensagem lentamente, tentando decifrar cada detalhe. As reações de Caio e o comportamento de Julieta eram exatamente o que ele esperava. Ele sabia que as primeiras semanas seriam as mais difíceis, especialmente para Caio, que ainda estava lidando com a perda súbita de sua vida de privilégios. Mas Heitor também sabia que aquela era a única maneira de forçar uma mudança verdadeira. Ele sabia que Julieta não tinha a intenção de ser uma parte ativa do plano para mudar Caio. Mas, de certa forma, ela era a chave. A maneira como ela encarava cada desafio, a forma como lidava com os obstáculos, era exatamente o que Caio precisava ver de perto. E Heitor estava disposto a dar o tempo necessário para que tudo aquilo surtisse efeito. Com um suspiro, ele colocou o telefone de lado e olhou para a janela de seu escritório, observando as luzes da cidade lá fora. Para ele, aquela não era apenas uma questão de ensinar uma lição ao filho. Era sobre preparar Caio para o futuro, para um mundo que exigiria dele muito mais do que o sobrenome Valença poderia oferecer. E, enquanto houvesse uma chance, por menor que fosse, de transformar Caio em alguém melhor, Heitor iria aproveitar. Os dias seguintes foram uma prova de resistência para Julieta e Caio. Julieta, determinada a fazer jus à oportunidade que recebeu, absorvia cada detalhe das tarefas que lhe eram dadas. Mesmo que o trabalho fosse simples, ela o encarava com a mesma seriedade que tinha ao servir no restaurante. Para ela, aquele emprego era mais do que um salário. Era uma chance de criar um futuro melhor para si e para seu irmão. Caio, por outro lado, arrastava-se pela rotina. Ele completava as tarefas com o mínimo de esforço possível, deixando claro seu desdém por tudo aquilo. Às vezes ele tentava provocá-la com comentários sarcásticos, mas Julieta respondia com calma, sem se deixar abalar. A cada dia que passava, Caio se via mais isolado, preso em um mundo que ele desprezava, e Julieta apenas fazia questão de manter a postura, ignorando suas tentativas de atrapalhá-la. No final daquela semana, enquanto Julieta terminava de organizar alguns arquivos na pequena sala de trabalho, uma mensagem de Heitor chegou ao seu telefone. Era direta e clara. Ele queria vê-la no escritório central da empresa na manhã seguinte para uma reunião particular. O coração de Julieta acelerou. Não era comum que Heitor a chamasse diretamente para uma reunião, e ela se perguntou o que poderia estar por trás desse pedido. Naquela noite, Julieta mal conseguiu dormir. A ansiedade de não saber o que esperar misturava-se à excitação de poder. Quem sabe, receber um reconhecimento pelo trabalho duro dos últimos dias. Pela manhã, ela escolheu sua roupa mais formal e partiu em direção ao escritório central. Ao entrar no imponente prédio da sede do Grupo Valença, sentiu-se pequena e um pouco fora de lugar.
mas sabia que precisava enfrentar aquele momento com a mesma força que sempre tivera. Heitor a recebeu na recepção com um sorriso acolhedor e conduziu-a até uma sala de reuniões particular. Diferente da formalidade fria que o local exalava, a maneira como ele a tratava fazia com que Julieta se sentisse menos tensa. Ele parecia estar tentando deixá-la à vontade, como se quisesse preparar o terreno para algo importante. "Bom dia, Julieta", disse Heitor, indicando uma cadeira para que ela se sentasse. "Sei que essa reunião pode ter vindo como uma surpresa para você, mas queria falar diretamente sobre o que estou pensando para o futuro." Julieta sentou-se, tentando decifrar o tom de voz dele, que parecia misturar gentileza e um certo ar de mistério. "Bom dia, Sr. Valença. Confesso que fiquei um pouco surpresa. Sim, mas estou aqui para ouvir o que o senhor tem a dizer." Heitor sorriu, um sorriso que mostrava ao mesmo tempo confiança e leveza. "Primeiro, quero dizer que estou impressionado com a maneira como você tem lidado com tudo isso. Sei que não é fácil, e admiro sua dedicação. Por isso, gostaria de fazer uma proposta um pouco diferente." Julieta franziu o senho, curiosa. "Uma proposta diferente?" "Sim. Tenho observado o progresso de Caio nos últimos dias, e posso ver que ele está tendo dificuldades em aceitar a nova realidade. Ele ainda não entendeu o que significa viver sem privilégios, e isso era algo que eu esperava. Mas o que me impressiona é a forma como você está conduzindo tudo. Mesmo diante das tentativas dele de te provocar, você se mantém firme, focada e continua fazendo um trabalho excelente." Ele fez uma pausa, deixando as palavras ressoarem. "Por isso, gostaria de te oferecer um papel mais ativo nessa mudança." Julieta piscou, tentando entender o que aquilo significava. "Como assim, Sr. Valença?" Heitor se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com a intensidade de alguém que tinha um plano muito bem pensado. "Quero que você se torne uma espécie de mentora para Caio. Quero que ele veja, através de você, o que significa trabalhar duro, lidar com desafios e, principalmente, ter empatia e respeito. Sei que não é uma tarefa fácil, e compreendo que possa parecer injusto colocar esse peso sobre você, mas acredito que sua presença e exemplo podem fazer uma diferença real." O pedido pegou Julieta completamente de surpresa. Nunca imaginou que alguém pudesse pedir algo assim, muito menos um empresário como o Heitor. Ela sentiu uma mistura de apreensão e responsabilidade se acumulando dentro dela. "Senhor Valença, não sei se eu sou a pessoa certa para isso", começou hesitante. "Eu sou só uma funcionária que está tentando fazer o meu trabalho. Não sei se tenho a capacidade de ensinar alguém como o seu filho a mudar." Heitor assentiu, como se já tivesse esperado aquela resposta. "Entendo sua hesitação. Mas veja, Julieta, você tem algo que muitos na posição dele não têm: a experiência de ter que lutar por cada conquista. Caio nunca precisou fazer isso, e é por isso que ele age da forma que age. Ele precisa ver e sentir a diferença. E quem melhor para mostrar isso do que alguém que vive essa realidade todos os dias?" Julieta ponderou, suas mãos se apertando levemente sobre a mesa. A ideia de se tornar uma espécie de guia para Caio era assustadora. Ele era orgulhoso, teimoso e claramente não queria estar naquela situação. Mas, por outro lado, ela via ali uma oportunidade de fazer a diferença, não apenas na vida dele, mas também para si mesma. Talvez, de alguma forma, esse papel pudesse abrir novas portas. "Sei que é uma responsabilidade, e eu não faria esse pedido se não acreditasse que você é capaz." Heitor continuou, sua voz firme e sincera. "Também gostaria de te oferecer um aumento no salário, claro, para que você se sinta recompensada pelo esforço adicional. Isso, é claro, além de outros benefícios que podemos discutir mais tarde." Julieta mordeu o lábio, tentando absorver tudo aquilo. Um aumento de salário significaria muito para ela e para Lucas. Seria uma chance real de proporcionar uma vida mais estável para seu irmão. E ela sabia o quanto isso era importante. Mas, ao mesmo tempo, não queria que Caio visse aquilo como uma afronta, como se ela estivesse tentando ensiná-lo a viver, mesmo que fosse exatamente o que ela teria que fazer. "Eu agradeço muito pela oferta, Sr. Valença",
disse ela, finalmente. Mas preciso ser honesta. Caio não vai gostar disso. Ele já deixa claro que não quer estar perto de mim, e se souber que estou ali para tentar orientá-lo, tenho medo de que ele reaja ainda pior. Heitor assentiu, como se já tivesse pensado naquela possibilidade. Sei que não vai ser fácil, Julieta, mas eu não preciso que ele goste, preciso que ele aprenda. Às vezes, as lições mais difíceis são aquelas que a gente aprende a contragosto. E se ele tentar dificultar as coisas para você, pode ter certeza de que vou intervir. Ele fez uma pausa e então acrescentou, com um sorriso leve. E vou deixar claro para ele que não se trata de você ensiná-lo a viver, mas sim de trabalhar ao seu lado. Ele precisa ver que todos nós temos algo a aprender e que a humildade é o primeiro passo para isso. Julieta respirou fundo, ainda tentando encontrar uma resposta que fizesse sentido. Tudo aquilo era novo e um pouco assustador, mas ao mesmo tempo era uma chance de crescer, de desafiar seus próprios limites. Ela pensou em Lucas, no sorriso dele e em como ele merecia uma vida melhor, sem tantas dificuldades. Talvez aceitar essa responsabilidade fosse o caminho para tornar isso uma realidade. Eu aceito, disse ela, finalmente, com a voz firme e decidida. Mas eu vou fazer isso do meu jeito. Não vou forçar nada, e se ele não quiser aprender, eu também não vou tentar convencê-lo. Vou apenas fazer o meu trabalho e dar o meu melhor, como sempre fiz. Heitor sorriu, satisfeito com a resposta. É exatamente isso que eu espero de você, Julieta. Faça do seu jeito, e eu estarei aqui para apoiar. A reunião terminou com um aperto de mãos firme, e Julieta saiu do escritório com a sensação de que estava prestes a embarcar em uma jornada completamente nova. Ela sabia que os desafios seriam muitos, e que lidar com Caio exigiria paciência e uma força que ela nem sabia se tinha, mas, ao mesmo tempo, sentia-se mais determinada do que nunca. Aquela era sua chance, e ela não iria desperdiçá-la. Enquanto isso, Caio ainda não tinha ideia do que o esperava. Ele continuava a cumprir suas tarefas diárias de forma mecânica, evitando ao máximo interagir com Julieta. Para ele, aquilo ainda era uma humilhação e nada mais. Mas as ações de seu pai estavam apenas começando, e ele estava prestes a descobrir que a mudança que Heitor queria promover não seria algo fácil de evitar. No final daquele dia, Heitor chamou Caio para uma conversa rápida. Eles se encontraram no mesmo escritório onde Heitor havia definido o novo rumo para o filho dias antes. Assim que Caio entrou, percebeu que o pai parecia mais leve, como se tivesse concluído algo importante. A partir de amanhã, você e Julieta vão trabalhar em um projeto específico, anunciou Heitor, de forma clara e objetiva. Quero que vocês aprendam a colaborar, a entender a importância do trabalho em equipe e, principalmente, do respeito mútuo. E, Caio, quero deixar claro que espero que você aprenda com isso. Não haverá exceções. Caio olhou para o pai, incrédulo, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Trabalhar com ela? Como se eu precisasse de alguma coisa que ela possa me ensinar. Talvez você precise mais do que imagina, filho, disse Heitor, de forma serena, mas com um olhar que não admitia objeções. Está na hora de mudar, e essa será a sua chance. Use-a bem. Na manhã seguinte, Julieta acordou cedo, sentindo um misto de ansiedade e determinação. Sabia que o dia seria desafiador, especialmente agora que tinha um papel mais ativo na reeducação de Caio, mas não pretendia recuar. Depois de se arrumar, saiu de casa e seguiu em direção ao escritório da empresa de Heitor, repetindo para si mesma que precisava manter a calma e a paciência, independente de como Caio reagisse. Ao chegar, foi recebida por um dos supervisores, que a conduziu até uma pequena sala de trabalho onde passaria o dia. A sala era simples, mas bem iluminada, com algumas mesas de trabalho, computadores e uma janela grande que deixava entrar a luz do sol. Enquanto Julieta se instalava, tentando organizar seus pensamentos, Caio entrou na sala. Ele parecia cansado, como se a noite não tivesse sido das melhores. Seu olhar era frio, e ele evitou contato visual direto com Julieta, fingindo se concentrar em seu telefone.
Julieta sabia que ele não queria estar ali e que essa seria uma barreira difícil de quebrar, mas ela não tinha a intenção de tornar as coisas mais complicadas. Ela se levantou, disposta a começar com o pé direito. "Bom dia, Caio. Parece que vamos trabalhar juntos hoje", disse ela, tentando soar amigável e natural. Caio levantou os olhos do telefone apenas por um momento e deu um breve aceno, sem qualquer entusiasmo. "Pois é, parece que sim." Antes que a tensão entre eles pudesse crescer, o supervisor entrou na sala, trazendo uma pilha de documentos e pastas. Ele era um homem de meia-idade, com um sorriso profissional e um olhar firme, alguém que claramente sabia lidar com situações delicadas. "Bom dia, Julieta. Bom dia, Caio. Hoje vamos começar com algumas tarefas simples para vocês se familiarizarem com o trabalho. Será importante que aprendam a colaborar, então espero ver um bom trabalho em equipe por aqui." O tom dele era amigável, mas também deixava claro que não esperava desculpas. Ele explicou que Julieta e Caio estariam responsáveis por revisar relatórios e ajudar a organizar documentos de logística, algo que parecia simples, mas que exigia atenção aos detalhes. Para Julieta, era uma oportunidade de aprender algo novo e colocar em prática seu empenho, mas para Caio, aquilo parecia uma perda de tempo monumental. Enquanto o supervisor falava, Caio não conseguia evitar sentir-se humilhado. Eu, filho de Heitor Valença, sentado aqui revisando papelada como um funcionário qualquer? Pensava ele, tentando disfarçar a frustração. Ele não conseguia entender como seu pai podia achar que aquilo o faria aprender alguma coisa, e a presença de Julieta só tornava tudo pior. O supervisor terminou de explicar as tarefas e deixou a sala, deixando-os sozinhos para começar o trabalho. Julieta pegou a primeira pasta e começou a analisar os documentos, mas notou que Caio ainda não havia se movido. Ele olhava para os papéis como se fossem um fardo insuportável. "Vamos começar?" sugeriu ela, tentando soar positiva. "Eu posso explicar como vamos organizar isso se quiser." Caio bufou e pegou uma das pastas, folheando-a de forma displicente. "Acho que não preciso de explicações. Sei muito bem como ler um documento. Obrigado." Julieta sentiu a resistência dele, mas não deixou que isso a abalasse. Se ele queria ser difícil, ela não se importaria em trabalhar sozinha, mas sabia que eventualmente teriam que cooperar. Então, ela simplesmente começou a fazer sua parte, revisando os relatórios e fazendo anotações em silêncio, esperando que o trabalho falasse por si. O dia seguiu lentamente, com Caio fazendo o mínimo necessário e Julieta focada em manter a produtividade. De vez em quando, ela fazia perguntas para ele, tentando envolvê-lo nas tarefas, mas as respostas eram sempre curtas e secas. À medida que as horas passavam, ela percebeu que sua abordagem precisava mudar. Caio não ia se abrir só porque ela queria, então talvez fosse melhor deixá-lo vir até ela no próprio tempo. Durante a pausa para o almoço, Julieta desceu para a cafeteria do prédio e se sentou em uma mesa próxima à janela. Enquanto comia, seus pensamentos vagavam para o motivo pelo qual ela estava ali. Havia aceitado aquela responsabilidade porque acreditava que era uma chance de crescer, de aprender e, talvez, de ajudar alguém que claramente precisava. Mas, ao mesmo tempo, não queria ser vista apenas como uma ferramenta na batalha entre Heitor e Caio. Alguns minutos depois, Caio apareceu na cafeteria. Ele olhou em volta e, ao avistar Julieta, pareceu considerar a ideia de se sentar longe dela, mas a cafeteria estava lotada e todas as outras mesas estavam ocupadas. Relutante, ele acabou se aproximando e puxando uma cadeira. Julieta sorriu gentilmente, tentando quebrar o gelo. "Parece que não temos muita escolha a não ser almoçar juntos." Caio revirou os olhos, mas se sentou. "Parece que sim." Houve um momento de silêncio desconfortável antes de Julieta tentar novamente puxar conversa. "Você não gosta muito de estar aqui, não é?" perguntou, sem rodeios. Ela sabia que seria difícil, mas precisava encontrar uma forma de se conectar, mesmo que fosse por meio de uma conversa honesta. Ele olhou para ela, surpreso com a franqueza.
Não, não gosto. E você? Gosta de ser parte do plano do meu pai para me dar uma lição? Julieta respirou fundo antes de responder. Eu não estou aqui para te dar lição, Caio. Estou aqui para trabalhar e aprender. Se isso ajudar você a entender alguma coisa no processo, ótimo. Se não ajudar, eu vou seguir fazendo o meu trabalho da melhor forma que puder. Caio ficou calado por um momento, sem saber como responder. Ele não esperava uma resposta tão direta e, de certa forma, isso o desarmou. Era como se Julieta não estivesse interessada em joguinhos ou disputas de poder, e isso o incomodava. Ele sempre soube como lidar com provocações e sarcasmo, mas a sinceridade dela o pegava desprevenido. Meu pai acha que isso vai me transformar em uma pessoa diferente, disse Caio, mais para si mesmo do que para ela. Mas ele está errado. Julieta o observou atentamente antes de responder. Talvez ele só queira que você veja as coisas de uma perspectiva diferente. Não precisa mudar quem você é, mas talvez devesse tentar entender o porquê de ele ter tomado essa decisão. Caio se recostou na cadeira, claramente irritado. Você acha que entende o que meu pai quer? Julieta deu de ombros. Não sei o que ele quer, mas sei que ninguém muda só porque alguém diz que deve mudar. Às vezes, precisamos ver as coisas de outro ângulo para perceber que há mais por trás de uma situação do que pensamos. Eles ficaram em silêncio por um momento, e Caio se levantou, como se tivesse decidido que aquela conversa havia ido longe demais. Vou voltar para a sala. A gente se vê lá. Julieta suspirou enquanto ele se afastava, percebendo que quebrar aquela barreira seria um processo lento e cheio de desafios. Mas ela não desistiria. De alguma forma, sentia que Caio precisava entender que não estava sozinho naquele processo e que a mudança não era um sinal de fraqueza, mas sim de crescimento. Naquela tarde, o trabalho continuou com o mesmo ritmo tenso, mas algo parecia diferente em Caio. Ele ainda não mostrava entusiasmo, mas parou de ser tão reativo quando Julieta fazia sugestões. Era como se algo na conversa durante o almoço tivesse plantado uma semente de reflexão, mesmo que ele não quisesse admitir. Julieta percebeu a mudança sutil e aproveitou a oportunidade. Enquanto revisavam juntos alguns relatórios, ela sugeriu ideias sobre como poderiam otimizar o trabalho para que as tarefas ficassem menos tediosas. Para sua surpresa, Caio concordou com uma das sugestões e a ajudou a implementar. Ao final do dia, o supervisor voltou para verificar o progresso e ficou satisfeito ao ver que haviam conseguido terminar boa parte das tarefas. Ele não mencionou as dificuldades iniciais que provavelmente sabia que estavam ali, mas parabenizou ambos pelo esforço. Bom trabalho, Julieta. E Caio, foi bom ver que você participou mais ativamente hoje. Continuem assim, e em breve estarão liderando suas próprias tarefas, disse ele antes de se despedir, deixando os dois sozinhos. Julieta recolheu suas coisas para ir embora, mas antes de sair, virou-se para Caio e sorriu. Amanhã é um novo dia. Quem sabe a gente não começa de novo, com uma abordagem diferente. Caio olhou para ela, surpreso com o tom gentil. Ele ainda não sabia como reagir à forma como ela tratava tudo com tanta leveza. Mas pela primeira vez, sentiu que talvez houvesse uma maneira de enfrentar aquele desafio sem precisar ver tudo como uma punição. Talvez, respondeu ele, hesitante, antes de sair. Enquanto Julieta se dirigia para casa naquela noite, sentiu que, por mais pequeno que fosse, havia dado um passo na direção certa. Ela sabia que mudar Caio não era algo que dependia só dela, mas talvez, se conseguisse abrir uma brecha naquela armadura que ele usava para se proteger, ele começasse a enxergar as coisas de um jeito diferente. E quem sabe, pensou ela, isso também não mudasse sua própria perspectiva sobre o que significava viver uma vida de desafios e oportunidades. O despertador tocou cedo na manhã seguinte, e Caio sentiu a velha irritação crescer. Mais um dia de trabalho. Antes, ele costumava acordar sem preocupações, sabendo que tinha o dia inteiro livre para fazer o que quisesse. Agora, ele tinha uma rotina que detestava, uma lista de tarefas que achava entediante e uma colega de trabalho que, para seu desgosto, parecia determinada a levar tudo aquilo a sério. Mas, por alguma razão,
As palavras de Julieta no dia anterior ainda ecoavam em sua mente. Ele se arrumou sem pressa, pensando na conversa que tiveram na cafeteria. Nunca havia conhecido alguém que falasse com tanta clareza e simplicidade sobre coisas que ele costumava evitar. Julieta tinha uma forma de enxergar a vida que era direta e sincera, e isso mexia com ele. Talvez, mas no fundo, ela estivesse certa sobre ver as coisas de um ângulo diferente, mas ele não estava pronto para admitir isso nem para si mesmo. Quando chegou ao escritório, encontrou Julieta já sentada, revisando alguns documentos. Ela ergueu o olhar e sorriu para ele, um sorriso caloroso e acolhedor. Bom dia, Caio. Pronto para mais um dia? Caio hesitou antes de responder. Parte dele queria ser rude, ignorar a simpatia dela e continuar com sua fachada de indiferença, mas ele simplesmente não conseguiu. Bom dia, respondeu, forçando um sorriso. Acho que estou tão pronto quanto alguém pode estar para um dia de trabalho. Julieta riu, percebendo que ele estava pelo menos tentando ser mais leve. Isso é um começo. O supervisor logo entrou na sala e começou a distribuir as tarefas do dia. Eles estavam encarregados de revisar um inventário e resolver algumas questões logísticas que envolviam a organização de pedidos de fornecedores. Era um trabalho que exigia concentração e atenção aos detalhes, algo que Julieta conseguia fazer bem, mas que Caio via como uma tortura. Mesmo assim, ele sabia que não poderia continuar fugindo das responsabilidades e, relutantemente, começou a colaborar de verdade. Enquanto trabalhavam, Julieta notou que Caio estava um pouco mais focado do que nos dias anteriores. Ele ainda era um tanto distante, mas havia algo diferente. Talvez a conversa do dia anterior tivesse plantado uma semente de curiosidade nele, ou talvez ele estivesse cansado de resistir. De qualquer forma, ela resolveu aproveitar a oportunidade para tentar criar um ambiente de trabalho mais amigável. Sabe, Caio, eu nunca tinha trabalhado em um escritório antes, disse ela casualmente, tentando puxar conversa enquanto digitava algumas informações no computador. É uma experiência nova para mim, e estou aprendendo muita coisa, até que gosto desse tipo de desafio. Caio parou o que estava fazendo e olhou para ela, curioso. Sério? Você realmente gosta disso? Gosto, sim. É uma oportunidade para mim, e eu tento enxergar dessa forma. Cada coisa nova que aprendo aqui é algo que pode me ajudar no futuro. Ela deu de ombros, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Eu sei que pode parecer chato para você, mas para mim é uma chance de melhorar de vida. Caio ficou em silêncio por um momento, processando o que ela havia dito. Ele nunca havia pensado em trabalho como algo que pudesse abrir portas ou mudar destinos, porque, para ele, tudo sempre tinha estado ao alcance. Ou melhor, costumava estar. Eu não consigo ver isso assim. Para mim, é só uma obrigação, algo que fui forçado a fazer. Julieta assentiu, como se já esperasse essa resposta. Eu entendo, e deve ser difícil para você, porque ninguém gosta de ser forçado a fazer algo. Mas talvez, se você encontrar uma razão para estar aqui, uma coisa que te motive de verdade, isso mude. Caio suspirou, ainda sem muita paciência para filosofar sobre trabalho, mas sentia que Julieta estava tentando, e ele não queria ser grosso. Acho que ainda estou tentando descobrir qual seria essa razão. O dia passou mais rápido do que Caio esperava, e quando se deu conta, já era a hora do almoço. Desta vez, ele escolheu se juntar a Julieta na cafeteria por vontade própria, pegando uma bandeja e sentando-se na mesma mesa que ela. Julieta notou a iniciativa e sorriu internamente, sentindo que talvez, aos poucos, estivesse conseguindo abrir um caminho para se conectar com ele. Enquanto comiam, Julieta aproveitou para conhecê-lo melhor. Então, Caio, o que você gosta de fazer quando não está aqui? A pergunta simples pegou Caio desprevenido. Ele não esperava que Julieta quisesse saber mais sobre ele além do trabalho, e isso o deixou desconcertado por um momento. Eu costumava sair bastante com meus amigos, viajar, ir a festas, esse tipo de coisa, mas ultimamente isso mudou. Julieta assentiu, demonstrando interesse genuíno. E você sente falta disso? Ele deu de ombros.
Sinto, mas, ao mesmo tempo, acho que nunca pensei muito no que realmente gosto de fazer. Sempre foi mais sobre fazer o que todos ao meu redor faziam. Talvez esse seja um momento para descobrir o que você realmente quer, então, sugeriu Julieta, sorrindo. Pode ser difícil no começo, mas é bom quando a gente descobre algo que gosta de verdade. Caio ficou em silêncio, refletindo sobre o que ela disse. Ele nunca havia pensado nisso daquele jeito, e a ideia de que aquele momento, que ele considerava um castigo, pudesse ser uma oportunidade, era difícil de aceitar. Mas algo na forma como Julieta falava tornava essa ideia mais fácil de digerir. Quando a tarde chegou, o supervisor pediu que eles participassem de uma reunião com uma equipe de outra filial para discutir algumas questões de logística que estavam causando problemas. Era um encontro pequeno, mas importante, e ele queria que Julieta e Caio estivessem presentes para aprender como esses problemas eram resolvidos na prática. A reunião começou pontualmente, com alguns funcionários entrando na sala de conferências virtualmente, enquanto outros estavam presentes. Julieta se sentiu um pouco nervosa, já que era a primeira vez que participava de algo assim, mas manteve a compostura e se concentrou em absorver todas as informações possíveis. Caio, por outro lado, estava entediado. Ele não entendia por que precisava participar de uma reunião técnica que parecia não ter nada a ver com ele. Mas conforme a reunião avançava e ele observava Julieta fazendo perguntas, anotando detalhes e participando ativamente, algo nele mudou. Pela primeira vez, ele viu alguém que realmente estava interessado no que fazia, e isso despertou uma curiosidade que ele não sabia que tinha. Como Julieta conseguia ver valor em algo que para ele parecia tão trivial? Quando a reunião terminou, o supervisor elogiou a participação de Julieta. Foi bom ver você tão envolvida, Julieta. Esse tipo de atitude faz a diferença. Continue assim, e não tenha medo de sugerir soluções, mesmo que pareçam simples. Ela agradeceu e olhou discretamente para Caio, esperando ver uma reação. Ele apenas assentiu para o supervisor, sem dizer nada, mas quando voltaram para a sala de trabalho, Caio se virou para Julieta e, pela primeira vez, pareceu interessado no que ela tinha a dizer. Você realmente gosta de aprender essas coisas, não é? Julieta sorriu, surpresa pela pergunta. Gosto, sim. Acho que sempre aprendi a ver valor em cada oportunidade que surge, mesmo que pareça pequena. E aprender é uma dessas oportunidades. Caio ficou pensativo. Eu nunca pensei muito nisso. Acho que sempre vi o trabalho como algo que as pessoas precisavam fazer, mas nunca como algo que pudesse ser interessante ou útil para elas. Talvez você só precise encontrar algo que te interesse de verdade. Uma área, uma atividade, qualquer coisa. Porque quando você se encontra, o trabalho deixa de ser só uma obrigação, explicou Julieta, tentando ajudá-lo a ver as coisas por outro ângulo. O final do dia chegou. E pela primeira vez, Caio sentiu que o dia não havia sido tão insuportável. Ele ainda não gostava de tudo aquilo, mas a atitude de Julieta estava começando a influenciar seus pensamentos. Enquanto arrumava suas coisas para ir embora, ele se virou para ela e disse algo que o surpreendeu tanto quanto a ela. Obrigado por hoje, Julieta. Sei que posso não ter sido a melhor companhia, mas obrigado por tentar. Julieta ficou surpresa e sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. De nada, Caio. Eu sei que isso não é fácil para você, mas acho que você tem mais força do que pensa. E vou continuar aqui, tentando fazer com que isso seja um pouco mais fácil. Ele não sabia como responder, então apenas sorriu de volta e foi embora. Enquanto caminhava para casa, sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, algo estava mudando. Talvez fosse o jeito de Julieta, talvez fosse a insistência de seu pai, ou talvez fosse o próprio desejo de encontrar algo mais para si. Mas, de uma forma ou de outra, ele estava começando a ver que essa jornada de reeducação podia ser mais do que um castigo. E pela primeira vez, Caio se perguntou se havia uma parte dele que queria mudar, não para agradar ao pai ou para se livrar daquela situação,
mas para encontrar uma nova versão de si mesmo. Os dias se transformaram em semanas, e a rotina no escritório começou a parecer mais natural para Julieta e Caio. Julieta se dedicava de corpo e alma ao trabalho, absorvendo cada nova lição e desafio como se fossem degraus que a aproximassem de um futuro mais promissor. Ela mantinha a atitude positiva, mesmo quando surgiam dificuldades, e seus colegas começaram a notar sua dedicação e simpatia. Caio, por outro lado, continuava a lidar com uma mistura de frustração e curiosidade. Ele ainda não se sentia confortável em sua nova realidade, mas começava a perceber que a vida no escritório, por mais tediosa que pudesse parecer para ele, era um mundo onde as pessoas se esforçavam, cooperavam e, surpreendentemente, encontravam satisfação. E Julieta parecia ser o centro dessa dinâmica, com seu jeito de incentivar e ajudar todos ao redor. Naquela manhã, o supervisor reuniu Julieta e Caio para uma nova tarefa. Vocês dois fizeram um bom trabalho nas últimas semanas, então quero que liderem um projeto específico, anunciou ele. Temos uma carga importante que precisa ser coordenada entre duas de nossas filiais, e vocês serão responsáveis por garantir que tudo corra bem. Precisarão organizar as entregas, resolver problemas de logística e gerenciar a comunicação com os fornecedores. Julieta sentiu um frio na barriga, mas estava animada com a oportunidade. Vamos fazer o nosso melhor, senhor, disse ela com entusiasmo. Caio, por outro lado, sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Liderar um projeto? Aquilo parecia muito mais sério do que simplesmente revisar documentos e participar de reuniões. Ele estava acostumado a receber ordens, não a dar, e a ideia de ter que lidar com todas as complexidades do trabalho o deixava desconfortável. Mas, ao olhar para Julieta, viu que ela estava confiante, e isso o fez se sentir um pouco menos perdido. Certo, vamos tentar, disse ele, tentando parecer mais seguro do que realmente estava. Enquanto começavam a trabalhar no projeto, ficou claro que Julieta estava mais preparada para lidar com os detalhes. Ela organizava planilhas, fazia ligações, verificava prazos e coordenava todos os elementos necessários para que as entregas ocorressem sem problemas. Caio observava, tentando acompanhar, mas percebia que estava ficando para trás. Cada vez que tentava contribuir, parecia que não estava fazendo nada certo, e isso o irritava profundamente. Ei, você está indo bem, disse Julieta, percebendo a tensão dele. Só precisa se acostumar com o ritmo. Se precisar de ajuda, é só falar. Não, eu não preciso de ajuda, respondeu Caio, com uma irritação que ele mesmo não conseguia explicar. Eu posso fazer isso. Julieta respirou fundo, tentando não se deixar afetar pela resistência dele. Sabia que Caio ainda estava lutando para encontrar um equilíbrio, e talvez esse papel de liderança estivesse expondo todas as inseguranças que ele vinha tentando esconder. Mas ela também sabia que pressioná-lo não adiantaria, então resolveu seguir seu próprio ritmo, esperando que ele eventualmente se juntasse a ela. Os dias seguintes foram intensos, com o projeto exigindo mais atenção do que qualquer coisa que eles tinham feito até então. Julieta mantinha a calma, resolvendo problemas que surgiam e encontrando soluções práticas para cada obstáculo. Caio, por outro lado, parecia estar constantemente no limite, e a frustração começou a transbordar em pequenos momentos. Em uma tarde particularmente complicada, uma entrega crucial sofreu um atraso devido a um erro de comunicação com um dos fornecedores. Julieta tentou resolver a situação rapidamente, mas Caio, já irritado por se sentir impotente, explodiu. "Isso é um absurdo!" ele exclamou, jogando um papel sobre a mesa. "Como é que esperam que a gente consiga fazer isso funcionar se nada coopera?" Julieta se virou para ele, surpresa com a reação. "Calma, Caio. Podemos resolver isso. Só precisamos ligar para o fornecedor e acertar o novo prazo. Não é o fim do mundo." "Você sempre fala isso, como se tudo fosse simples", rebateu ele, com a voz mais alta do que pretendia. "Mas não é tão fácil assim? Não para mim." A sala ficou em silêncio por um momento.
Julieta podia ver a frustração nos olhos dele, mas também percebeu algo mais profundo. Caio não estava apenas irritado com o trabalho. Ele estava lutando contra algo dentro de si, algo que provavelmente ia muito além daquele projeto. Eu sei que não é fácil, Caio, disse ela, com a voz suave. E eu não estou dizendo que é simples. Mas se ficarmos calmos e trabalharmos juntos, podemos resolver isso. Eu estou aqui para ajudar, se você quiser. Caio olhou para ela, e por um momento, pareceu prestes a dizer algo, mas se conteve. Ele estava cansado de se sentir incompetente, cansado de parecer um fracasso, e ver Julieta lidar com tudo de forma tão natural só fazia com que ele se sentisse ainda mais inadequado. Mas ele sabia que não era culpa dela, e isso o confundia ainda mais. Desculpe, murmurou ele, desviando o olhar. Eu só me sinto perdido aqui. Julieta se aproximou e colocou uma mão gentilmente no ombro dele. E tudo bem se sentir assim. Todos nós nos sentimos perdidos às vezes, mas não precisa fazer isso sozinho. Podemos resolver juntos. A atitude de Julieta começou a surtir efeito. Aos poucos, Caio começou a deixar de lado a resistência e passou a aceitar a ajuda dela. Julieta mostrava paciência e compreensão, guiando-o pelas tarefas mais complicadas e ensinando a ele algumas técnicas para se organizar melhor. Para a surpresa de Caio, ele começou a aprender e, com isso, surgiu uma sensação que ele não experimentava há muito tempo: orgulho. Enquanto os dois trabalhavam no projeto, algo começou a mudar na dinâmica deles. Caio passou a respeitar a forma como Julieta lidava com os desafios e começou a enxergá-la de uma maneira que jamais imaginou. Ela não era apenas uma funcionária, uma garota que ele havia humilhado no passado. Ela era uma pessoa forte, inteligente e, acima de tudo, alguém que realmente se importava em ajudar os outros. Mas, ao mesmo tempo, isso gerava um conflito interno. Caio ainda lutava para aceitar que precisava de ajuda, que havia algo nele que precisava mudar. E essa luta interna se refletia em momentos de oscilação. Ele podia ser colaborativo e amigável em um momento e voltar a ser frio e distante no outro. Numa tarde, quando o projeto estava quase chegando ao fim, Julieta e Caio tiveram que ir a uma das filiais para coordenar a última parte das entregas. Foi um dia exaustivo, mas que mostrou o quanto haviam conseguido trabalhar juntos. No final do dia, enquanto esperavam por um táxi, Caio se virou para Julieta e, pela primeira vez, pareceu realmente vulnerável. Eu nunca imaginei que estaria fazendo isso, ele disse, com um sorriso triste. Trabalhando, tentando organizar entregas, sendo alguém que depende de outra pessoa para aprender. Julieta o olhou, com gentileza. E o que tem de errado nisso? Todos nós dependemos de alguém em algum momento. Não é um sinal de fraqueza. É um sinal de que estamos aprendendo. Caio balançou a cabeça, como se ainda estivesse tentando entender aquilo. Eu fui ensinado a pensar que precisava ser forte, que precisava ser o melhor em tudo e que nunca poderia mostrar que estava perdido. Mas agora, parece que tudo isso não faz sentido. Julieta suspirou, sabendo que as palavras dele revelavam muito mais do que apenas uma crise de trabalho. Talvez ser forte não seja sobre não se perder nunca, mas sobre encontrar um caminho, mesmo quando está difícil, e encontrar pessoas que ajudem a caminhar junto. Caio ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Por muito tempo, ele havia acreditado que era preciso ser perfeito para ser aceito, para ser admirado. Mas ali, naquele momento, ele sentiu que estava descobrindo um novo tipo de força. Uma que envolvia aceitar suas limitações e aprender a crescer com elas. Naquela noite, Caio voltou para casa e refletiu sobre o que Julieta havia dito. Pela primeira vez, pensou que talvez seu pai estivesse certo ao colocá-lo naquela situação. Talvez ele realmente precisasse aprender algo sobre humildade, sobre ser vulnerável e sobre aceitar que não sabia de tudo. Quando ele chegou ao escritório no dia seguinte, havia algo diferente em seu comportamento. Ele entrou na sala e encontrou Julieta já organizando os últimos detalhes do projeto. Pela primeira vez, ele se aproximou dela e disse de forma sincera: Julieta, eu quero agradecer.
por tudo. Acho que você tem razão, sobre muitas coisas. E acho que eu preciso aprender a ver as coisas de uma maneira diferente. Julieta sorriu, surpresa e tocada pelas palavras dele. Fico feliz em ouvir isso, Caio. Acho que todos nós estamos aprendendo aqui, de uma forma ou de outra, e ainda temos muito o que fazer juntos. Caio assentiu, sentindo que algo havia mudado dentro dele. Pela primeira vez, ele estava disposto a aprender, não apenas para cumprir as ordens de seu pai, mas para crescer como pessoa. Ele ainda tinha um longo caminho pela frente, mas agora, pela primeira vez, sentia que talvez pudesse encontrar algo novo, algo que ele nunca havia percebido antes. E, de alguma forma, sabia que Julieta seria uma parte importante dessa jornada. Os dias seguintes trouxeram uma mudança perceptível na dinâmica entre Caio e Julieta. Com o projeto chegando ao fim, a tensão inicial que havia entre eles deu lugar a uma cooperação natural, quase como se tivessem encontrado uma nova forma de se entender. Caio ainda tinha seus momentos de hesitação, mas estava claro que ele estava fazendo um esforço genuíno para melhorar. E Julieta, por sua vez, se sentia cada vez mais à vontade em seu papel, percebendo que o trabalho ao lado de Caio era, de certa forma, uma jornada de aprendizado para ambos. Um dia, após finalizarem uma reunião importante sobre o projeto, Caio sugeriu que saíssem para tomar um café. Era um gesto simples, mas para ele era um símbolo de que queria continuar a conversa, de que estava disposto a se abrir um pouco mais. Julieta aceitou, surpresa pela iniciativa dele, e os dois saíram juntos, caminhando até uma pequena cafeteria próxima ao escritório. Sentados em uma mesa perto da janela, o aroma de café fresco preenchendo o ambiente, Julieta percebeu que Caio parecia nervoso, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse por onde começar. Ela decidiu deixar que ele falasse no próprio ritmo, esperando que ele estivesse pronto para se abrir. Sabe, Julieta, eu estive pensando muito sobre tudo isso, começou ele, olhando para a xícara de café que segurava nas mãos. Sobre o que meu pai fez, sobre como eu acabei aqui e sobre as coisas que você disse. Julieta assentiu, dando-lhe espaço para continuar. E o que você descobriu? Caio suspirou, olhando para ela com um olhar que misturava vulnerabilidade e determinação. Que talvez eu tenha sido... Não, que eu fui uma pessoa horrível. No restaurante, quando te humilhei na frente de todo mundo, eu nem pensei no que estava fazendo. Para mim, você era só alguém que estava ali, alguém que eu podia descontar minha frustração, e isso foi errado. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Eu sinto muito, de verdade. Julieta ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dele. Ela não esperava que Caio fosse se desculpar de forma tão direta, e aquilo a tocou profundamente. Obrigada, Caio. Eu aceito suas desculpas. E, para ser honesta, eu também acho que aprendi muito com tudo isso. Aprendi que a gente nunca sabe o que os outros estão passando, e que é fácil julgar alguém só pela aparência ou pela primeira impressão. Caio respirou fundo, sentindo uma leveza por finalmente ter dito o que precisava. Eu achava que tinha tudo. Dinheiro, amigos, poder. Mas agora vejo que tudo isso era uma máscara para esconder o quanto eu estava perdido. E meu pai, do jeito dele, me forçou a enfrentar isso. Ele riu, sem humor. Mas eu nunca teria conseguido sem você, Julieta. Você me fez enxergar coisas que eu nem sabia que estavam lá. Julieta sorriu, um sorriso caloroso e encorajador. Fico feliz por ter ajudado, mas no fim das contas, quem fez o esforço foi você. Eu só estava por perto. E, sabe, eu também estava um pouco perdida. Não sabia se seria capaz de assumir essa responsabilidade, se conseguiria lidar com você, com o projeto, com tudo isso. Mas aqui estamos nós. Os dois se olharam por um momento, um silêncio confortável se instalando entre eles. Era como se, naquele instante, ambos tivessem encontrado um entendimento mútuo, algo que não precisava ser dito em voz alta. Caio sentia que finalmente havia encontrado alguém que o enxergava além das aparências. E Julieta viu nele uma pessoa que estava tentando se reinventar, apesar de todos os obstáculos internos.
Eu estava com medo de você, confessou Caio, quebrando o silêncio. Não de você exatamente, mas do que você representava. Você era tudo o que eu achava que nunca teria que enfrentar. Trabalho duro, responsabilidade, consequências. E isso me assustava. Julieta riu suavemente. E agora? Ainda está com medo? Caio balançou a cabeça, sorrindo. Não tanto quanto antes. Acho que agora estou mais curioso para saber até onde isso pode me levar. Naquela noite, Caio voltou para casa sentindo-se diferente. Era como se, pela primeira vez, ele estivesse começando a entender o que significava crescer, mudar e se encontrar. As palavras de Julieta ecoavam em sua mente, e ele percebeu que ela tinha um impacto nele que ele nunca esperaria. Ela o desafiava, mas de uma forma que não era ameaçadora. Ela o fazia querer ser melhor, e isso era algo que ele não sentia há muito tempo. Enquanto isso, Julieta também estava refletindo sobre a conversa que tiveram. Ela sabia que ajudar Caio não seria uma tarefa simples, mas ver o progresso que ele estava fazendo, por menor que fosse, era gratificante. Talvez ele nunca se tornasse a pessoa perfeita que Heitor esperava, mas ele estava tentando, e para ela, isso já era um grande avanço. Na manhã seguinte, Heitor decidiu fazer uma visita surpresa ao escritório para verificar o progresso do projeto e, principalmente, para ver como Caio e Julieta estavam se saindo. Ele havia recebido relatórios positivos do supervisor e estava curioso para ver por si mesmo o que havia mudado. Ao entrar na sala de trabalho, encontrou os dois lado a lado, concentrados em revisar alguns documentos. Ele observou por um momento, sem que eles percebessem, e notou uma leveza na interação entre eles que não estava lá no começo. Isso o deixou satisfeito, mas ele sabia que ainda havia muito a ser feito. "Bom dia, pessoal", disse Heitor, entrando na sala com um sorriso discreto. Julieta e Caio se viraram, surpresos com a visita. "Bom dia, senhor Valença", responderam em uníssono. "Eu passei por aqui para ver como vocês estão. Parece que as coisas estão indo bem, não?" comentou ele, olhando para Caio de forma inquisitiva. Caio respirou fundo antes de responder. "Estão, sim. Eu sei que provavelmente não estou onde o senhor esperava que eu estivesse, mas estou tentando, e acho que estou começando a entender o porquê de tudo isso." Heitor assentiu, satisfeito com a resposta. "É bom ouvir isso." "Eu sei que você não gostou da forma como tudo aconteceu, Caio, mas precisava ser assim, e fico feliz em ver que está se esforçando." Ele então se virou para Julieta e seu sorriso se alargou. "E Julieta, vejo que você tem sido uma excelente influência. Obrigado por não desistir e por ajudar o meu filho a enxergar além da própria zona de conforto." Julieta corou levemente, mas sorriu. "Ele está se esforçando por conta própria, senhor Valença. Eu só estou aqui para apoiar e às vezes me empurrar um pouco." Heitor riu, apreciando a humildade dela. E é exatamente isso que ele precisava. Alguém que o desafiasse sem medo, mas também que mostrasse um caminho diferente. Após a visita, Heitor chamou Caio para uma conversa privada em seu escritório. Ele queria saber mais sobre como o filho estava lidando com tudo e ver se ele realmente havia aprendido algo. Caio, sabendo que essa era uma oportunidade para mostrar seu progresso, decidiu ser honesto. "Pai, eu sei que eu errei muito e que você deve ter ficado decepcionado comigo", começou ele, tentando manter a calma. "Mas eu acho que finalmente entendi o que você queria que eu visse. Eu precisava entender que as coisas não são fáceis para todo mundo, que o trabalho é uma parte importante de quem nós somos. E que, por mais que eu não gostasse de admitir, eu estava errado sobre muitas coisas." Heitor o ouviu atentamente e, depois de um momento de silêncio, sorriu. "Estou orgulhoso de você, Caio. Não porque você finalmente aceitou o que eu queria que você visse, mas porque você escolheu tentar. E isso, nem para mim, vale muito mais do que qualquer resultado." Caio sentiu uma onda de emoção, algo que ele não costumava permitir que surgisse tão facilmente. "Eu só quero ser alguém de quem você possa se orgulhar, pai." "E você já está conseguindo isso, cá, filho?" respondeu Heitor,
colocando a mão no ombro de Caio. Mas ainda há muito a aprender, e eu espero que você continue nesse caminho. Porque eu quero que você seja capaz de construir algo por si mesmo, algo que te faça feliz, e não apenas algo que eu planejei para você. Naquela noite, enquanto Caio refletia sobre a conversa que teve com o pai, ele percebeu o quanto havia mudado em tão pouco tempo. Julieta havia sido uma força constante, e ele sabia que devia muito a ela por ter ajudado a quebrar as barreiras que ele mesmo havia construído. Ele decidiu que era hora de ser mais direto. Mandou uma mensagem para Julieta, convidando-a para jantar, algo informal, como uma forma de agradecimento. Quando ela aceitou, ele sorriu, sabendo que aquela noite seria importante. Não porque ele quisesse impressioná-la, mas porque ele queria, pela primeira vez, mostrar a ela que estava mudando, que estava pronto para ser honesto e aberto, assim como ela sempre havia sido com ele. E enquanto se preparava para o encontro, ele percebeu que, pela primeira vez, não tinha medo do que poderia acontecer a seguir. Naquela noite, Caio se arrumou com mais cuidado do que o habitual. O convite para jantar com Julieta não era apenas uma formalidade, era uma oportunidade de mostrar que ele estava realmente disposto a se abrir e a agradecer por tudo que ela havia feito. Ele sabia que havia algo mudando entre eles, algo que ia além de trabalho, e queria explorar isso de forma honesta e sincera. Julieta, por sua vez, também estava nervosa. Quando recebeu o convite, ficou surpresa, mas aceitou com um misto de curiosidade e alegria. Ela não sabia exatamente o que Caio queria dizer, mas sentia que aquela seria uma noite importante para ambos. Escolheu um vestido simples, mas elegante, e se preparou para o que esperava ser uma noite leve e agradável. Eles se encontraram em um restaurante pequeno e acolhedor no centro da cidade, com mesas de madeira e uma decoração rústica que criava um clima confortável e intimista. Quando Julieta chegou, Caio já estava esperando do lado de fora. Ele sorriu ao vê-la. E, por um momento, parecia apenas um jovem comum, sem os pesos e expectativas que normalmente carregava. "Você está linda", disse ele, sincero. E Julieta sorriu, agradecendo. "Obrigada. E você está bem elegante, Sr. Valença", brincou ela, mas tentando quebrar qualquer tensão que pudesse estar no ar. Caio riu, apreciando o bom humor dela. "Podemos deixar o Sr. Valença de lado por uma noite? Acho que estamos além disso agora." Eles entraram no restaurante e se sentaram em uma mesa perto da janela, onde podiam ver as luzes suaves da cidade refletindo nas ruas. Pediram a comida e começaram a conversar, primeiro sobre coisas triviais, como o trabalho e as novidades do projeto. Mas, conforme a noite avançava, a conversa foi se aprofundando, e Caio sentiu que era o momento de dizer o que realmente estava em sua mente. "Julieta, eu sei que já disse isso antes, mas preciso repetir. Eu devo muito a você", começou ele, com um tom sério que captou a atenção dela imediatamente. "Eu nunca imaginei que poderia aprender tanto em tão pouco tempo. E, honestamente, eu não acho que teria conseguido mudar sem a sua presença." Julieta ficou surpresa pela sinceridade de Caio, e seus olhos brilharam com emoção. "Eu fico feliz em ouvir isso, Caio. E estou orgulhosa do quanto você se esforçou. Não foi fácil, mas você enfrentou tudo de frente, mesmo quando era desconfortável." Caio respirou fundo, sentindo que havia mais a dizer, algo que estava preso dentro dele há um tempo. "Você me fez enxergar que eu não preciso ser perfeito, que eu não preciso fingir ser alguém que não sou. E eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis que alguém pode aprender." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Mas não é só isso. Você também me fez ver que eu tinha tanto a aprender com pessoas que eu nunca sequer pensei em conhecer. Eu me fechei em um mundo de privilégios, onde ninguém me desafiava. E aí você chegou, com sua determinação, sua força, e me mostrou o que significa realmente lutar por algo." Julieta sentiu o coração acelerar, tocada pelas palavras dele. Ela sempre quis ajudar Caio, mas não tinha ideia de que estava causando um impacto tão profundo. "Eu só tentei ser eu mesma, Caio. E acho que foi isso que fez a diferença. Eu nunca quis ser outra pessoa.
E sempre achei que, se eu desse o meu melhor, as coisas acabariam dando certo. E elas deram, disse ele, sorrindo. Pelo menos para mim. Por um momento, eles ficaram em silêncio, apenas se olhando como se as palavras não fossem mais necessárias. Havia algo ali, uma conexão que havia crescido silenciosamente entre eles, alimentada por cada conversa, cada desafio superado e cada pequena vitória. Caio sentiu que era o momento de ser completamente honesto, e isso o assustava. Julieta, eu queria te dizer uma coisa que venho guardando há algum tempo. Ele hesitou, o nervosismo claramente visível em seu rosto. Eu gosto de você, de verdade, e não só como colega de trabalho ou amiga. Eu percebi que eu admiro quem você é, e que isso me fez querer ser uma pessoa melhor. Julieta ficou surpresa, e por um momento não soube o que responder. O que ela sentia por Caio também havia mudado ao longo das semanas, mas ela nunca pensou que ele se abriria daquela forma. Caio, começou ela, tentando processar o que ele havia dito. Eu também gosto de você. E acho que parte de mim já sabia disso. Mas eu tinha medo de dizer, medo de complicar as coisas. Ele sorriu, aliviado por ver que seus sentimentos não eram unilaterais. Eu também tive medo, mas percebi que, se eu quisesse ser honesto comigo mesmo, precisava te dizer isso. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas queria que você soubesse. Julieta sentiu uma onda de emoção tomar conta dela. Por tanto tempo, ela se acostumou a lidar com dificuldades, com desafios e com a responsabilidade de cuidar de seu irmão, que raramente pensava em si mesma e no que desejava. Mas agora, diante de Caio, ela percebeu que talvez houvesse algo mais esperando por ela, algo que poderia ser construído a partir daquela conexão que haviam criado. Eu também não sei o que vai acontecer, Caio, respondeu ela, com um sorriso sincero. Mas estou disposta a descobrir. E, seja como for, quero que a gente continue sendo honestos um com o outro. Acho que foi isso que fez toda a diferença. Eles passaram o resto da noite conversando, rindo e se abrindo, e pela primeira vez sentiam que estavam realmente conhecendo um ao outro. Não como o arrogante herdeiro de um império e a garçonete batalhadora, mas como duas pessoas que haviam se encontrado em um momento de mudança e crescimento. Na manhã seguinte, Caio chegou ao escritório sentindo-se diferente. Ele não tinha mais a sensação de que estava apenas cumprindo uma obrigação. Havia algo que o motivava a estar ali, e isso tornava o trabalho menos pesado. Ele e Julieta haviam concordado em manter as coisas discretas por enquanto, especialmente porque estavam no meio de um projeto importante. Mas havia uma nova energia entre eles que era inegável. O supervisor os chamou para uma reunião final sobre o projeto. O trabalho havia sido um sucesso, e eles estavam prontos para apresentar os resultados para Heitor e outros executivos da empresa. Caio e Julieta haviam trabalhado duro para que tudo desse certo, e estavam ansiosos para mostrar o quanto haviam crescido com essa experiência. Durante a apresentação, Julieta conduziu a maior parte, explicando com clareza e confiança como haviam coordenado as entregas e resolvido os problemas logísticos. Caio a observava com admiração, vendo o quanto ela havia se desenvolvido e percebendo que ele também havia mudado muito ao lado dela. Quando chegou a vez dele de falar, ele fez questão de reconhecer o esforço de Julieta. Eu quero agradecer a Julieta, porque sem ela, nada disso teria sido possível, disse ele com um sorriso sincero. Ela trouxe organização, paciência e uma visão prática para cada etapa do processo. Aprendi muito com ela e acho que todos nós podemos aprender algo com sua dedicação e sua determinação. Julieta corou levemente, mas sorriu, feliz por ver que Caio estava finalmente se sentindo à vontade para reconhecer o valor dos outros. Heitor, que assistia à apresentação, também sorriu, satisfeito. Ele havia planejado tudo aquilo para dar uma lição ao filho, mas acabou vendo uma mudança que ia além do que ele poderia ter imaginado. Ao final do dia, Heitor chamou Caio para uma conversa privada em seu escritório. Vi o que você fez hoje, e fiquei orgulhoso, Caio, não só pelo trabalho,
mas pela forma como reconheceu os outros. Isso é algo que eu esperava há muito tempo. E fico feliz em ver que você está aprendendo. Caio sorriu, sentindo o calor do elogio. Eu aprendi muito com tudo isso, pai. E sei que ainda tenho muito a melhorar, mas estou disposto a tentar. Heitor assentiu, satisfeito. E essa é a parte mais importante, porque no fim, a vida não é sobre ser perfeito, mas sobre continuar tentando, mesmo quando é difícil. E acho que você está finalmente entendendo isso. Naquela noite, Julieta e Caio se encontraram novamente, dessa vez para um passeio ao ar livre. Caminharam pelas ruas tranquilas da cidade, conversando sobre planos, sonhos e o que o futuro poderia reservar. E, enquanto caminhavam lado a lado, perceberam que, independentemente do que acontecesse, haviam encontrado algo especial, uma conexão construída na honestidade, na superação de desafios e na disposição de serem vulneráveis um com o outro. E assim, sob as luzes suaves das ruas, Caio segurou a mão de Julieta, sentindo uma nova confiança, uma sensação de que, pela primeira vez, estava pronto para construir algo verdadeiro, algo que fosse além do que ele imaginava ser possível. E com Julieta ao seu lado, ele sabia que poderia enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Os últimos dias do projeto foram marcados por um sentimento de realização e alívio para Caio e Julieta. O trabalho árduo havia valido a pena, e a apresentação final para os executivos da empresa foi um sucesso. Pela primeira vez em muito tempo, Caio sentiu que havia conquistado algo por mérito próprio, e Julieta estava orgulhosa do que eles conseguiram juntos. Após o encerramento do projeto, Heitor organizou um jantar em sua casa para celebrar o sucesso e agradecer a todos os envolvidos. Era uma reunião formal, mas o clima era leve e descontraído, uma forma de reconhecer os esforços e o crescimento que todos haviam mostrado. Caio e Julieta chegaram juntos, e mesmo que ainda não tivessem tornado público o que estava surgindo entre eles, a proximidade era evidente para aqueles que os conheciam bem. No jantar, Heitor fez um breve discurso, agradecendo a todos pelo empenho e pelo trabalho impecável que haviam realizado. Estou muito orgulhoso de todos vocês, especialmente de como conseguiram trabalhar em equipe para superar os desafios, e quero aproveitar para fazer um anúncio especial, disse ele, erguendo sua taça. Todos na sala ficaram atentos, esperando o que viria a seguir. Decidi expandir o projeto que vocês começaram e aplicá-lo em outras áreas da empresa. Julieta, seu papel como líder foi essencial e gostaria de te oferecer uma posição mais permanente na nossa equipe de logística. E Caio, estou feliz em ver que você aceitou o desafio de crescer e aprender. Também quero que continue trabalhando nessa nova fase, ajudando a coordenar e aprender cada vez mais sobre o negócio. Julieta ficou emocionada, pois aquilo significava muito mais do que um emprego fixo. Era a oportunidade de construir uma carreira, algo que ela nunca tinha imaginado ser possível quando estava servindo mesas no restaurante. Senhor Valença, eu não sei nem como agradecer, começou ela, com os olhos brilhando. Não precisa agradecer, Julieta. Você conquistou isso, disse Heitor, sorrindo. E sei que essa é só a primeira de muitas conquistas que ainda virão. Caio também ficou surpreso com a oferta, mas sentiu uma onda de satisfação ao perceber que seu pai realmente acreditava nele. Obrigado, pai. Vou continuar me esforçando para merecer essa confiança. Depois do jantar, Caio e Julieta decidiram dar uma volta pelo jardim da casa de Heitor. As estrelas brilhavam no céu e o ar fresco da noite trazia uma sensação de renovação. Eles caminharam lado a lado, em silêncio por alguns momentos, apreciando a tranquilidade. Parece que tudo mudou tão rápido, não é? Disse Caio, finalmente quebrando o silêncio. Há poucos meses, eu era alguém que nunca teria aceitado estar nessa posição. E agora, aqui estamos nós. E eu não consigo imaginar como minha vida seria se isso não tivesse acontecido. Julieta olhou para ele e sorriu. A vida é engraçada assim. Às vezes, as coisas que mais nos assustam acabam sendo as melhores que poderiam acontecer. Eles pararam de caminhar, e Caio se virou para encará-la,
seu olhar sério e sincero. Eu estava pensando sobre o que a gente conversou naquele jantar, sobre sermos honestos um com o outro e sobre construir algo juntos. Julieta sentiu o coração acelerar, mas permaneceu tranquila. E o que você decidiu? Caio respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo importante. Eu quero que a gente tente de verdade. Quero que você faça parte da minha vida, não só no trabalho, mas em tudo. Sei que ainda temos muito a aprender e que vai ser difícil às vezes, mas eu quero tentar, porque você me fez ver um lado da vida que eu nunca tinha enxergado antes, e eu não quero perder isso. Julieta ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dele. Sentia uma mistura de emoções, todas positivas, e sabia que aquele era um momento crucial para eles. Eu também quero isso, Caio. Quero ver onde essa jornada vai nos levar. Mas, como você disse, vai ser difícil. E acho que estamos prontos para enfrentar isso, juntos. Caio sorriu. Um sorriso que era tanto de alívio quanto de alegria. E segurou as mãos de Julieta. Então, vamos dar uma chance a nós. Eles se abraçaram e, por um momento, o mundo pareceu perfeito. Tudo o que tinham enfrentado, todas as dúvidas e desafios, culminaram naquele momento de honestidade e conexão. Era o início de algo novo, algo que nenhum dos dois esperava, mas que estavam dispostos a construir juntos. Nos meses seguintes, a vida de Julieta mudou de forma drástica. O trabalho na empresa de Heitor a desafiava de maneiras novas e emocionantes, e ela crescia a cada dia, mostrando sua capacidade e conquistando respeito. Caio também começou a assumir novas responsabilidades, aprendendo não apenas sobre os negócios, mas sobre si mesmo. Ele se tornou mais confiante, mais focado e, finalmente, começou a encontrar seu próprio caminho. Com o tempo, a relação entre eles também se tornou mais sólida. Eles passaram a compartilhar não apenas o trabalho, mas também momentos pessoais, sonhos e planos para o futuro. Caio, que antes vivia preso em um mundo de aparências e privilégios, começou a entender o verdadeiro valor das coisas, e Julieta o ajudou a ver a beleza em simplicidades que ele nunca tinha notado. Um dia, enquanto almoçavam juntos, Caio trouxe uma surpresa para Julieta. Ele tirou um pequeno envelope do bolso e entregou a ela, com um sorriso travesso no rosto. Eu pensei que podíamos comemorar de uma forma diferente, já que tudo está indo tão bem. Julieta abriu o envelope e encontrou 2 bilhetes de avião para uma pequena cidade no litoral, um lugar conhecido por suas praias paradisíacas. Uma viagem? Perguntou ela, surpresa e animada. Você está falando sério? Sim. Eu pensei que a gente merecia um tempo longe de tudo isso, para relaxar e curtir um pouco. Sem trabalho, sem responsabilidades, só nós dois. O que acha? Julieta ficou emocionada. Era a primeira vez que alguém fazia algo tão especial para ela, e a ideia de viajar ao lado de Caio, de ter esse tempo só para eles, parecia um sonho. Eu adoraria, Caio. Obrigada por pensar nisso. Na viagem, eles tiveram a chance de realmente se conhecer em um nível mais profundo, longe das pressões do trabalho e das expectativas familiares. Passaram dias explorando a praia, rindo, conversando e apenas aproveitando a companhia um do outro. Era um tipo de felicidade que nenhum dos dois havia experimentado antes. E ambos sabiam que estavam criando memórias que levariam consigo para sempre. Uma noite, enquanto caminhavam pela areia, com as ondas do mar lambendo seus pés e a lua iluminando suavemente o céu, Caio parou e segurou a mão de Julieta. Eu sei que a gente ainda tem muito para viver e descobrir, mas eu quero que você saiba que você mudou minha vida. E eu sou muito grato por isso. Julieta sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, mas não era uma lágrima de tristeza. E você mudou a minha, Caio. Acho que a gente se encontrou no momento certo. E, mesmo que tudo tenha começado de um jeito complicado, eu não mudaria nada. Eles se beijaram sob o céu estrelado, selando não apenas um momento de amor, mas uma promessa de que continuariam a caminhar juntos, enfrentando cada novo desafio com a mesma determinação e honestidade que os havia unido.
Ao voltarem para a cidade, havia mais surpresas esperando por eles. Heitor, satisfeito com o desempenho de Caio e Julieta, decidiu dar um passo que mostraria sua confiança neles. Durante uma reunião com a equipe, anunciou que planejava abrir uma nova filial e que queria que Caio e Julieta liderassem esse projeto juntos. Vocês mostraram que são capazes de enfrentar desafios e encontrar soluções criativas. Acho que é hora de darmos mais um passo, e eu não consigo pensar em ninguém melhor para liderar isso do que vocês dois, disse ele, orgulhoso. Caio e Julieta se entreolharam, surpresos e empolgados. A oportunidade de trabalhar juntos, de construir algo novo e expandir suas carreiras, era mais do que eles poderiam ter imaginado. E sabiam que estavam prontos para isso, porque haviam aprendido a confiar um no outro e a se apoiar. Enquanto todos aplaudiam, Caio se virou para Julieta e sorriu. Acho que estamos só começando, não é? Ela sorriu de volta, sentindo a mesma emoção e esperança. Sim, estamos. E eu mal posso esperar para ver até onde podemos chegar. A história de Caio e Julieta, que começou com uma humilhação e um desafio, havia se transformado em algo muito maior. Eles haviam encontrado força um no outro. Aprenderam a importância da humildade, do respeito e do verdadeiro valor do trabalho e das relações. E, acima de tudo, descobriram que, juntos, podiam superar qualquer coisa e construir um futuro que era verdadeiramente deles.